A paz do Senhor, igreja. Creio no Senhor que todos estão bem e que com toda certeza o Senhor tem guardado cada família na nossa congregação, tem abençoado e tem cuidado sempre de nós. E eu quero também, nessa oportunidade, já estar pedindo oração à igreja para que você, que sempre foi assíduo na escola dominical, que você nos ajude em oração. Nós estamos com um projeto de retornar à escola dominical na nossa igreja e provavelmente no próximo trimestre. Então estamos esperando no Espírito Santo que tudo venha dar certo. E para isso nós contamos com a sua oração e sabemos que em tudo o Senhor vai nos orientar e vai nos dirigir. Temos a escola dominical online, mas sabemos que nem todos têm acesso ou às vezes param para ouvir a escola dominical. Então estamos sentindo falta, né? E sempre tivemos uma escola dominical maravilhosa na nossa igreja. E creio no Senhor que o Senhor vai abençoar. E nós vamos poder, em um pouco tempo, nós estarmos retornando aos poucos às nossas aulas nas manhãs de domingo. Hoje nós vamos estar mencionando a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Nós não podemos perder de vista, igreja, que nós estamos com uma revista que diz no seu trimestre os princípios divinos em tempo de crise. Então, como vencer a oposição à obra de Deus? Em todo o tempo nós sabemos que a obra de Deus ela enfrenta a oposição, e não pouca. Então nós vamos estar meditando um pouquinho nessa palavra, através desse homem de Deus, Neemias, que eu amo. Nós vamos estar meditando como nós podemos vencer as oposições à obra de Deus. No texto áureo diz, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Você já sabe que você já é mais do que vencedor, porque Jesus Cristo, Ele te amou, Ele te ama e Ele sempre te amará. A verdade prática. Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que nós encontramos. Nós sabemos, igreja, que nós temos enfrentado muitos obstáculos, mas nenhum deles é maior do que Deus. A palavra dele diz que dele é a terra e toda a sua plenitude. Então Deus está com toda certeza atento a tudo aquilo que nós estamos labutando, a todas as batalhas que nós estamos travando. Por maiores ou menores que elas sejam, o Senhor sempre está no cuidado de cada um de nós. A nossa leitura bíblica em classe é Neemias, capítulo 4, do versículo de número 8 ao versículo de número 20, e 1 de João, capítulo 4, versículo 4, e capítulo 5, versículo de número 5. Nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, tendo como os nossos objetivos hoje ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. Os ataques que a obra de Deus sofre, eles são ataques espirituais. O inimigo sempre vai usar alguém para que esteja atacando a obra de Deus. Ele precisa de um instrumento para ser usado. Assim como o Senhor precisa de um instrumento para ser usado. E o instrumento que ele escolheu para essa última hora é você, meu amado irmão. Identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. Para tirar a nossa fé, o inimigo sempre vai procurar usar
alguma forma para que ele esteja tirando a proveito e fazendo com que a sua fé venha a esmurecer. Destacar quais armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Que armas Neemias utilizou? Neemias era um servo de Deus como eu e como você. E com toda certeza nós podemos usar as armas que Neemias usou, nós podemos usar hoje para a igreja do Senhor. A nossa introdução, a parte 1, diz assim: qual a procedência dos ataques? Que ataques esses, amados? Na reconstrução das muralhas, que é de que se trata o texto, nós vamos ver os ataques que o inimigo armou para estar fazendo com que aquela obra parasse. E qual a procedência? A Bíblia revela a verdadeira força por trás desses ataques. Qual a verdadeira força por trás de todo o ataque à obra de Deus? E por trás do ataque às muralhas, à reconstrução das muralhas? A Bíblia diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo de número 2. Nós não temos que lutar, amado, não é só contra carne e sangue. Nós não temos que lutar contra simplesmente uma pessoa que está atacando você ou que está atacando a sua fé. Nós temos que lutar contra essa arma que é carne e sangue, mas nós temos que lutar contra uma muito maior, que é os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. É eles que precisam desse instrumento para estar usando para atacar você, para estar desestimulando a tua fé, desestimulando você de estar congregando, desestimulando de estar batalhando pela fé que você professa nesses dias difíceis. Então nós temos que estar atentos, amado. Por quê? Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Desde que Lúcifer caiu do céu, o que ele tem como objetivo é fazer com que você não venha de maneira nenhuma herdar aquilo que o Senhor tem como promessa na sua vida. É de maneira nenhuma que você venha estar herdando aquilo que o Senhor te prometeu, que é o quê? Que é, na verdade, a vida eterna. E o adversário, ele vai tentar de todas as formas para que você não venha herdar aquilo que ele já perdeu. Em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo de número 8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então seja sóbrio, irmão. Seja verdadeiramente equilibrado espiritualmente. Existem pessoas que um dia elas são uma bênção. Estão lá no alto, espiritualmente falando. E de repente aquela pessoa está o quê? Está lá embaixo. Eu não consigo mais, eu não vou conseguir mais servir a Deus, eu não consigo mais ficar nessa igreja. A pessoa não tem uma sobriedade espiritual. E o Senhor diz, através do apóstolo Pedro, ele diz: sede sóbrio e vigiai. Porque o inimigo, ele anda como um leão ao derredor, irmão. É como um leão em volta do rebanho, procurando uma ovelha que esteja ficando para trás, que esteja ficando desgarrada do rebanho, para que ele possa devorar, para que ele possa destruir a sua vida espiritual. Então, irmão, vigia, seja sóbrio. Em todo tempo,
Procure estar em oração, procure estar pedindo a ajuda do Senhor, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Ela diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais está o quê, irmão? Resistir no dia mau. Os dias, a Bíblia não prometeu para nós só dias bons. Ela nos advertiu que haveria dias maus, mas que nesses dias maus nós teríamos que resistir. Nós teríamos que procurar estar de pé, nós teríamos que procurar manter a nossa fé, mesmo em meio à dificuldade. Quem é que não tem passado por dificuldades? Quem é que não tem passado por crises? Mas que em todo o tempo a gente possa manter a nossa fé, a gente possa manter a nossa fé sempre firme, tendo feito tudo. Amado, muitas das vezes você se pergunta por que é que está acontecendo com você. Você tem feito tudo. E por que você está passando por essa situação? Mesmo tendo feito tudo, irmãos, nós não vamos conseguir sem Jesus. E diz, ficar firmes. Por quê? Porque é muito fácil você estar em pé em um lugar em que você consegue ter um apoio, em que você consegue ficar equilibrado. Agora você imagina você num barco, de pé dentro do barco, e esse barco balançando, e você tendo que ficar firme. É muito mais difícil. Então ficar firme, firme na fé. A Bíblia nos fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. O Senhor Jesus diz para nós, colocar a mão no arado, irmão, é a coisa mais complicada que tem, sabe por quê? Porque o arado, ele tem que fazer, você tem que fazer esforço para equilibrar e para forçar, para que ele fique firme na terra, para que os sulcos possam ser feitos ali naquela terra. Então é isso que o Senhor está falando conosco. Ficar firme, mesmo no solavanco da vida, a gente tem que pelejar para ficar firme. Vemos assim que a Bíblia não aconselha a fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Existe uma condição para que nós possamos fazer com que nós possamos resistir ao adversário. E essa condição é sujeitar a Deus, é obedecer ao Senhor. Muitas das vezes nós estamos querendo ficar firme, né? Está fazendo com que o inimigo venha, está fugindo, nos deixando, mas nós estamos se esquecendo que nós temos que obedecer a Deus. É o primeiro requisito desse versículo. Se nós queremos que o inimigo fuja, nós temos que sujeitar ao Senhor, obedecer aquilo que o Senhor quer de nós. Nesta luta contra o inimigo e o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 1 de João, capítulo 5, versículo 5. Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Nós temos, amado, que resistir. E qual é a principal arma que nós temos para resistir? É a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento que nós temos naquilo que a gente não vê, mas aquilo a gente sabe que existe. É como você está. Como eu tentava explicar para as minhas netas, o que é Deus, como Jesus está conosco. E você explicar para uma criança pequena é difícil. Aí eu disse para ela, você está vendo aquela folhinha lá daquela planta que está balançando? Ela disse, tô vendo, vovó. Eu falei, o que é que está fazendo aquela folhinha balançar? Ela disse, é o vento. Eu falei, então, Deus é como o vento.
Você sabe que ele está aqui, mas a gente não consegue ver ele. Aí ela falou para mim, vó, então ele está aqui pertinho de nós? Eu falei, tá. Ele está em todos os lugares, como o vento, mas nós não conseguimos ver. E essa explicação contentou a minha neta, de 4 anos. E essa é a fé, amado. A fé é aquilo que faz mover, muitas das vezes, não só a folha do coqueirinho, mas o coqueiro inteiro. É aquilo que faz remover montes. É a fé. Mas você vê sua fé? Não, muitas das vezes nós pensamos que a nossa é até pouca. Até o dia que você precisa dela. Aí você descobre o quanto a sua fé é grande nesse Deus muito maior ainda. Então é a maior arma para a gente vencer a oposição à obra de Deus, a oposição a nós que somos servos do Deus vivo, é a nossa fé. Nesta luta, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. As armas espirituais, elas sim, é que faz com que o inimigo tenha medo de você. As armas carnais, elas realmente só podem atrapalhar. Porque muitas das vezes nós queremos lutar contra aquilo que nós temos e nós não temos nada, amado. Tudo que temos é Deus. Ele que nos usa. Então, quantas pessoas têm pensado que pode até lutar contra determinadas atividades? Nesse longo tempo que eu tenho, né? Não é tanto tempo assim, mas nesse tempo que eu tenho de servir ao Senhor, quantas vezes eu ouvi pessoas desafiando lá do púlpito e dizendo, nada me abala, nada, eu tenho os pés firmados. Meu irmão, e eu vi essa pessoa cair. Sabe por quê, irmão? Porque nós não podemos ficar brincando com determinadas coisas. Nós não podemos pensar que nós podemos alguma coisa, mas nós temos que pedir ao Senhor que o Senhor nos revista, para que, se for necessário, nós possamos estar firme quando o adversário se levantar. E nem ficar brincando de cutucar com vara curta, não, meu bem. Nem ficar pensando, meu amado, que você vai cutucar onça com vara curta. Nós temos que ter armas. E que armas são essas? As armas que o Senhor é que nos reveste. Então, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco. Porque muitas das vezes nós queremos lutar contra armas que não são espirituais. E o inimigo não respeita. O que ele respeita é o poder de Deus na sua vida. O tópico 2 diz, o inimigo procura atingir a nossa fé. O inimigo ataca com armas do desprezo. Diziam, que faz estes fracos judeus? Sabe de uma coisa? Muitas das vezes o inimigo quer menosprezar, fazer com que você sinta menosprezado. O que esse povo está pensando que está fazendo? Indo para a igreja todo dia? O que eles acham que eles estão fazendo? Muitas das vezes somos até acusados. Uma irmã que trabalha no hospital me falou que quando chega muitos casos ali, os médicos dizem, é culpa desses crentes que estão reunidos lá na igreja fazendo aglomeração. E sabe o que é, meu amado? É porque o inimigo, ele quer menosprezar você, menosprezar a nossa fé. Quando os inimigos samaritanos, eles começaram a menosprezar
a obra de Deus que estava sendo feita ali, as muralhas, eles diziam, o que esse fraco judeu está pensando que eles estão fazendo? Amada, eles estavam fazendo uma muralha. E o que esses fracos judeus estão pensando que eles estão fazendo? Eles viram que aqueles fracos dos judeus tinham um Deus tão poderoso e tão forte que Neemias diz que aquelas muralhas se cerraram até a metade, porque o povo estava trabalhando com alegria. Glória a Deus. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha, quando os espias foram ali, os 12 espias foram ali na terra, para observar a terra, eles voltaram tentando desestimular, enfraquecer a fé do povo. 10 deles disseram, nós não podemos resistir àquele povo ali não. São um povo muito grande, de gigantes, e que nós perto dele parecemos formiga. Só que um homem de Deus se levanta e diz, certamente prevalecemos contra ela. Contra quem? Contra essa terra. O Senhor é conosco, não os temais. Se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos dará essa terra. Não deixe que ninguém menospreze a tua fé, menospreze aquilo que você tem de mais importante, a tua fé. Que você possa guardar isso no teu coração, porque muitas pessoas estão falando palavras de menosprezo contra você enquanto você caminha para a igreja. Mas pode esperar, amado. Daqui a pouco ele está te pedindo oração. O inimigo ataca com a arma do escárnio, escarnece de você, zomba de você, ri de você. Eu me lembro que quando eu caminhava para o Friburgo, de manhã na oração, tinha um senhor que ele sempre ficava sentado no banquinho. Eu nunca me esqueci disso. Ele ficava sentado no banquinho, observando a gente ir para a igreja. Todo dia eu subia, descia, ele estava no banquinho. E ele falava para mim. De primeiro ele nem me olhava, aí depois ele falava para mim, bom dia. Eu passava de volta, ele, bom dia. Mas um dia ele me chamou, lá no banquinho. Estava com a Bíblia na mão. E dentro da Bíblia tinha uma imagem de uma santa. E ele abriu bem ali onde estava aquela imagem daquela santa e falou para mim, você podia explicar para mim isso aqui? Eu falei, posso? Qual é a dúvida do senhor? Aí eu aproveitei para falar com ele de Jesus. Enquanto ele me mostrava, escarnecendo, né? Me mostrando ali a santa, e na verdade ele me chamou, não foi para ouvir a palavra de Deus, ele me chamou porque ele queria zombar de mim, que eu subia e descia todo dia. E olha, amado, que era correndo, porque eu tinha menino pequeno e chegava da escola, eu tinha que ter feito o almoço. Então, ele todas as vezes, aí ele passou a me parar e a me perguntar. E um dia eu falei para ele, o senhor sabe como que o senhor consegue entender tudo isso que o senhor está me perguntando? Se eu falar para o senhor, se o senhor já comeu tâmara, o senhor já comeu tâmara? Aí ele falou, não. Eu falei, eu também não, então eu não sei o gosto. Mas, para a gente saber como é uma coisa, nós temos que experimentar. Se o senhor quiser experimentar como é servir a Jesus, o senhor tem que fazer. Aí, amados, eu passei no outro dia, ele não estava no banquinho. Aí passei no outro, ele não estava no banquinho. E assim foi uma semana. E aí um dia eu perguntei para alguém que era perto do mercado, cadê o velhinho que estava no banco? E aí disseram para mim que ele estava no hospital e ele não voltou para casa. Então Deus deu oportunidade para ele, embora ele estivesse escarnecendo. E muitas das vezes as pessoas te param só para escarnecer de você. Mas tenha Jesus na sua vida, que você vai ver como é que a história muda. E o que aconteceu?
Muitas das vezes as pessoas, quando as outras pessoas zombam delas, ou às vezes elas passam por uma tipo de agressão, né, à nossa fé, o que a tendência que nós temos é de ficar amuado. E uma vez isso aconteceu comigo. E eu fui falar para Jesus, toda chorosa. Senhor, por que está acontecendo comigo? Aí o Espírito Santo falou para mim, você não é pastora? Isso vem junto com o pacote. E amado, vem junto com o pacote. Muitas das vezes as pessoas admiram como você consegue superar determinadas coisas. Sabe por quê? É porque vem junto com o pacote. Se vem junto com o pacote você ter que abaixar sua cabeça, muitas das vezes para o escárnio e a zombaria de muitas pessoas, também vem junto com o pacote que você é menina dos olhos de Deus e Ele tem o maior cuidado com você. É por isso que eu amo ao Senhor, eu amo servir a Deus, por quê? Porque eu sei do cuidado que Ele tem comigo, do cuidado que Ele tem com a minha casa, do cuidado que Ele tem com os meus filhos. Então tudo isso faz a diferença. Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. Qual que é o escândalo da cruz, irmão? É ser reconhecido como crente. Muitas pessoas passam a vida inteira num determinado trabalho e ninguém sabe que ele é crente. Ou estuda numa escola e ninguém sabe que ele é crente. Sabe por quê? Porque o dia que souberem, vão começar a te chamar de Bíblia, vão começar a zombar de você, porque você vai para a igreja, vão começar a perguntar para você o que você pode, o que você não pode fazer, e daí por diante. Então é preferível a pessoa se esconder, a pessoa se deixar de mencionar que ela é serva do Deus Altíssimo, que ela é nascida de novo, para não ter ninguém zombando dela. Quando eu trabalhava na escola, que eu dava aula para adolescente, só o Senhor é Deus, com quanta zombaria a gente tem. Você vira as costas para escrever alguma coisa no quadro e você ouve o bochicho lá, de todo mundo zombando de você. Então, amado, isso faz parte do pacote, viu, de ser servo de Deus. O inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas? Olha, o inimigo ele quer fazer com que você veja o tamanho que é a obra. E muitas das vezes a gente fica assim, sabe? Que você fica, Senhor, como é que eu vou fazer agora? Eu me deparei com isso em março. Jesus, o que eu vou fazer agora? Senhor, eu nunca aprendi o que é para mim fazer numa situação dessa. E o inimigo quer colocar isso na nossa mente, da imensurável grandiosidade dessa obra. Ele quer colocar no nosso coração que nós não damos conta. Que isso aí não vai, que nós não vamos conseguir, não. Pode acaso vivificar essas pedras que virou aí, esse monte de terra? Vai acontecer alguma coisa? Vai sim, amado. Deus vai dar estratégia, Deus vai dar método e você vai conseguir vencer essa oposição também, em nome de Jesus. Nós vamos vencer para a glória do nome do Senhor. Quem faz a obra de Deus, mas ele usa instrumentos, ainda que esses sejam pequenos e a tarefa seja grande. Deus usa instrumento, a tarefa pode ser imensa, irmão. Moisés, quando Deus chamou ele para tirar o povo do Egito, ele logo disse para o Senhor que ele não tinha condições. Eu não tenho condição de ir não, Senhor. Eu sou pesado de língua, eu não tenho condição. Mas à medida que Deus foi falando com ele, Moisés foi renovando a sua fé. E ele disse, eu vou. Porque se Deus está comigo, eu vou. E amado, se Deus está com você, você pode ir. Porque não vai ter nada que Deus não te ajude a fazer.
eu posso dizer para você, de cadeira, que o Senhor, quando me chamou para a obra, eu olhava para um lado e para o outro e eu pensava, o que eu vou fazer? Hoje eu sei o que o Senhor queria que eu fizesse. Ouvisse a voz dele, atentasse para o que ele estava falando e só ir fazendo devagarzinho. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalharam uma calúnia contra Neemias, dizendo que Neemias queria se fazer rei ali naquele lugar. Só que Neemias, ele disse, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo o teu coração inventas. Neemias 6:8. Por que, amado? Porque muitas das vezes o inimigo começa a levantar contra você boato, mentira, e você sabe de uma coisa, o que mais prospera é boato. Quando começa, vai longe. E se não houver, pela misericórdia de Deus, alguém que corta essa corrente, vai muito longe. Então o inimigo usa para tentar difamar o quê? O líder da obra de Deus. E isso faz com que vá se enfraquecendo, as pessoas enfraqueçam. Muitos dão ouvido aos boatos. É por isso que nós temos que ter o cuidado quando nós vamos convidar alguém para estar conosco na igreja, nós temos que tomar o cuidado de procurar pessoas conhecidas. Por quê, amado? Porque de repente você é sobressaltado por alguma notícia ruim e você não tem como nem dizer, nem como falar alguma coisa. Só que o Senhor, ele diz aqui em Mateus capítulo 5, o versículo 11 e o 12, que diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Que saudade, viu? Foi o último culto de doutrina que eu dei. Foram 3 cultos, a gente meditando sobre as bem-aventuranças que o Senhor deixou para nós. E o Senhor diz que é bem-aventurado aquele que é injuriado por causa do nome dele. Muitas das vezes a gente é injuriado por causa de alguma coisa que a gente fez. Mas o Senhor, ele diz que nós somos bem-aventurados quando nós somos injuriados por causa do nome dele. Falarem todo mal contra nós por causa do nome dele. O inimigo usa como armas astúcia. Astúcia. Sabe o que é astúcia? É devagarzinho, do lugar que você menos espera, de repente, pá, acontece. Muitas das vezes, nós somos surpreendidos por pessoas em que nós confiávamos tremendamente. A gente depositava confiança e de repente aquela pessoa, de mansinho, ela prepara alguma coisa, uma surpresa desagradável para você. A astúcia do inimigo chega devagarzinho. E quando você menos espera, você está numa labuta tremenda. Então, amados, quando se chega para Neemias e usa com ele de uma astúcia muito grande, os samaritanos convidaram os judeus para juntos congregar nas aldeias, porém tentavam fazer mal a Neemias. Eles chegaram de mansinho, convidando os judeus para eles irem se encontrar ali na aldeia. Mas, na verdade, o que eles queriam não era socializar, não. O que eles queriam era fazer mal a Neemias. Mas Neemias, com a sabedoria de Deus, manda um recadinho. Simples, curto e grosso. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso descer.
Eu estou fazendo uma grande obra, Neemias 6:3. Eu não posso descer. Que a gente possa ter essa resposta na ponta da língua. Quando as pessoas quiserem tirar você daquilo que você está fazendo para Deus. Que nós possamos ter a resposta na ponta da língua para dizer: eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor. Eu não posso descer. O inimigo usa como arma as ameaças. O inimigo, os samaritanos, eles ameaçaram guerrear contra os judeus. Oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles, Neemias 4:9. Os judeus não atacaram, mas eles se preveniram. Olha, aqui na nossa leitura oficial diz: pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. Neemias usou de estratégia. Se eles vão guerrear, nós não vamos atacar, mas nós vamos nos defender. E ele usou a estratégia de guerra. Colocou o povo para trabalhar, mas cada um trabalhava e trabalhava armado. E sucedeu que desde aquele dia metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Ele arrumou uma forma, olha que estrategista maravilhoso. Ele arrumou uma forma de estar trabalhando, não deixar que as muralhas parassem, mas estar se defendendo. É assim que a igreja faz. Nós temos que usar estratégia vinda de Deus para que nós possamos estar continuando a obra de Deus, mas sem nos esquecer de estarmos nos preparando para os ataques. Como que você prepara, meu amado? Muitas das vezes, nós não temos como nós nos preparar, mas nós temos uma arma grandiosa que é a oração. Enquanto nós oramos, o Senhor desmantela os exércitos do inimigo. No lugar onde ouvires o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. No lugar aonde vocês ouvirem o som da buzina, ou seja, se o inimigo atacar, Neemias tinha um moço que ficava com ele e ele ficava com a buzina. E o povo estava já instruído para o caso do inimigo atacar e aquela buzina fosse tocada, que todos fossem para o mesmo lugar, para onde estava o sonido. Aonde estava o sonido estava quem? Estava o líder, que ia ajuntar o povo e ia estar ali e Deus ia pelejar por eles. É assim a estratégia ainda hoje que a gente tem que usar. O inimigo usa a arma como ameaça. Vai ameaçando para que você se amedronte. Ele fez isso com os judeus. Os inimigos ameaçavam entrar em guerra, e a palavra do Senhor nos diz que oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Olha, quando o inimigo nos ameaça, o que nós temos é a estratégia que vem do Espírito Santo. Qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus? Qual é o segredo da vitória? Que eles conseguiram concluir as muralhas sem guerrear contra o samaritano e sem aceitar a ajuda deles. Qual foi esse segredo? Os judeus venceram porque tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. O Deus dos céus é o que fará prosperar, Neemias 2:20. Neemias tinha certeza absoluta do que ele estava fazendo, que Deus tinha enviado ele para aquele lugar, para ele realizar uma obra. Então Neemias, em nenhum momento ele titubeou, ele parou para pensar, não. Ele disse, o Senhor me enviou para realizar uma obra e eu não vou parar. Eu não vou parar, eu não vou dar ouvido para que os inimigos
estejam me tirando daquilo que é o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Concluir as muralhas, que era a proteção para os judeus. Os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Com frequência, lê-se como Neemias orava. Ouve, ó nosso Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sabalate. Neemias 4, 4, Neemias 6, 14, 13, 29. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Por maior que seja a dificuldade que nós enfrentamos, irmãos, quando nós oramos, nós sabemos que temos um Deus poderoso, que em tudo Ele vai estar cuidando. Vai estar nos ajudando a vencer as dificuldades, vai estar nos ajudando a passar por aquela situação que de outra maneira nós não conseguiríamos. Então é só com a oração. Como os judeus venceram, a igreja também vence hoje, é pela oração. Nós vencemos as adversidades que estão ao nosso redor, que estão nos cercando, é pela oração. Devemos também orar, orai sem cessar. O apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. Como que nós oramos sem cessar, irmão? Se a gente tem tanta coisa para fazer. Enquanto você está fazendo o seu serviço, você está orando em espírito. Você está com o seu espírito ligado em oração. O Espírito Santo está orando com você. Então, nós temos que estar atento, orar sem cessar. Hoje nós tivemos uma reunião com os pastores, uma reunião online, que eu ouvi o testemunho de uma irmã que está lá no Espírito Santo. E aquela irmã, ela estava ali só, e com as pessoas que estavam trabalhando na casa dela, e ela, de repente, teve um mal súbito. E ela ficou mais de 30 minutos inconsciente. Só que as pessoas que estavam ali falaram para ela que ela estava orando, fazendo uma oração de missionária. Aí ela disse, que oração de missionária é essa? Aí eles falaram para ela, a senhora orava com uma autoridade. E ela estava desmaiada, irmão. Ela desmaiada, ela estava intercedendo por ela. Quem é que estava intercedendo por ela? O Espírito Santo. Ela estava sozinha. Então, enquanto nós não estamos podendo, estamos conscientes, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Perseverar em oração. O que então é perseverar em oração? Vamos ver. 4 coisas, o que é perseverar? É impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos na oração. Precisamos de uma espécie de autodisciplina para orar. Mas como assim que eu preciso de uma disciplina, autodisciplina para orar? Eu preciso estar me disciplinando. Irmão, o orar não é um processo fácil. Então você tem que estar se disciplinando. Que hora que é a minha oração? Aí eu vou marcar um horário para mim estar orando. Eu tenho que ter essa perseverança. É persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. Muitas das vezes você ajoelha, meu amado, e você não tem nem palavra. É um peso tão grande. Daniel experimentou isso. Ele orou 21 dias e a oração dele não teve resposta. 21 dias, 3 vezes ao dia, ele orava. E a oração dele estava sendo impedida nas regiões celestiais. Até que o Senhor mandou Miguel para lá lutar com o inimigo e fazer com que Gabriel levasse a boa nova para Daniel. É assim na minha vida e na sua. Nós estamos orando e muitas das vezes estamos sendo impedida a nossa oração. É orar até que venha a resposta. Devemos orar
E muitas das vezes repetir a oração. Amado, por que que às vezes a pessoa diz, ah não, eu tenho que orar uma vez e pronto, acabou. Não, amado. Jesus Cristo orou 3 vezes, dizendo para o Pai, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus Cristo pediu 3 vezes, meu amado. E tem crente dizendo, não, eu não preciso ficar repetindo para Deus, não. Você tem que repetir até que venha a resposta. Eu oro ao Senhor, tem mais de 20 anos, por uma promessa do Senhor. E eu sempre estou orando. Foi Ele que prometeu. Então, eu não vou repetir, não. Vou sim. Quando eu paro, o Senhor me lembra. Usa um vaso, fala comigo, para mim não esquecer da promessa que Ele tem. Paulo, o apóstolo, ele orou 3 vezes, meu irmão. Foi Paulo. Não é qualquer um, não. Para dizer, não, eu já coloquei na mão de Deus e pronto, acabou, larguei lá. Tá na mão de Deus, amado, mas você tem que ser como aquela viúva que disse que queria que a causa dela fosse julgada e todo dia ela ia na casa do juiz incomodar ele, batia na porta. Ele já estava dormindo e ela estava batendo na porta. Tu tem que bater na porta. Bater e abrir se usar. E muitas das vezes a gente não bate uma vez só, não. A gente bate várias vezes. Então, como vencer essa oposição, irmão? Bate, repete. Jesus repetiu. O apóstolo Paulo repetiu 3 vezes. Senhor, se for possível, tira esse espinho da minha carne. O Senhor só foi responder para ele na 3ª vez. A minha graça te basta. E nem, irmão, foi para dizer para ele, não, Paulo, fica tranquilo que eu tô te dando a vitória. Não, a minha graça te basta. Quando nós encontramos Elias, amado, ele orou 7 vezes para chover. Aí você olha lá na Bíblia, tá lá. E olhei e vi uma nuvem como o tamanho da mão de um homem. Nossa, Elias só orou e pá, a nuvem apareceu. Não. Ele orou, Deus quer ver sua perseverança. Você tem uma causa na mão do Senhor, não desista. Ore. E o último é, ore até que a resposta venha. Você ainda não recebeu a bênção, então você vai continuar orando. Tá na mão de Deus? Tá, meu amado, tá num ótimo lugar. Mas não deixe de orar, não. Continue orando. Eu tenho algo que eu peço para o Senhor todos os dias. 3 vezes no dia nas minhas orações eu peço para o Senhor. 3 vezes. E todo dia. A resposta veio, amado? Ela está em curso. Então, vamos continuar orando. É uma prova de que o Espírito de oração opera em nós. O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição em que você está. Se você está deitado, se você está ajoelhado, se você está em pé. Às vezes a gente acorda de madrugada e está gelado. E você que tem problema ósseo, não é muito bom você ficar levantando de madrugada no frio. Mas você está na sua cama, você pode orar. Você está orando do mesmo jeito. Não é tão bom quanto orar ajoelhado, que é a melhor posição que tem. Mas você pode orar deitado. Ezequias orou, foi deitado e recebeu a vitória dele. Então nós temos Elias orou sentado. Diz que ele estava com a cabeça encostada nas pernas. Como que Elias estava? Daí nós vemos que ele era magrinho, né? Porque ninguém consegue orar com a cabeça lá nas pernas. Então, existe N posições para que você esteja orando.
na direção do teu carro, em pé no ônibus, em pé na tua casa, lavando louça, arrumando a tua casa, nas tuas obrigações diárias, você pode estar orando. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É assim que nós vencemos as oposições à obra de Deus, à nossa vida, é pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Que você possa meditar, quando você está enfrentando oposição, Deus de maneira nenhuma ele está ausente de ver a situação que você está passando. Ele está à distância de um chamado. Ele está à distância de um pedido de me ajude, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Tenha um dia abençoado e à noite nós nos encontramos para louvar e adorar ao Senhor junto com a equipe de louvor que hoje está na ministração do culto. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Amém?